Bora, pessoal, vamos lá para mais uma nossa quinta aula aí, estratégias no pré-flop. Agora sim a gente vai ir para o jogo direto, né? Essa aqui é muito importante porque são as mãos, né? Que mão jogar? Essa é a dúvida principal do jogador que está começando, né? Que mão que eu jogo? Que posição que eu jogo? Que eu já falei, né? Que a imposição é talvez a coisa mais importante aí do poker, né? Jogar em posição. E agora as cartas, né? Que mãos que eu vou jogar? Primeira coisa, né? O que são as starting hands? Starting hands são as mãos iniciais, são as mãos que a gente, né, que nós vamos jogar, as mãos que só a gente vê. Também são chamadas de roll cards, né? São as cartas que a gente recebe, que vai ser usado junto com as cartas comunitárias na mesa. Aqui já está mostrando para vocês as duas mãos, a melhor mão, que é um par de as, e a pior mão, que é possível receber, que é um 7-2. Tem um detalhe aí na pior que eu vou falar mais adiante. Lembrando que os naipes não têm valor em questão de ranking de mãos, né? Então, um par de as de copas e ouro vale a mesma coisa que um par de as de espada e ouro, paus e copas, né? Então, eles não é indiferente o naipe, né? Só lembrando esse detalhe aí. Outra coisa, o par de as virando as 5 cartas comunitárias contra duas mãos aleatórias, ela tem 82% de chance de vitória, né? Então por isso que ela é o par mais alto, né? E é a melhor mão de se sair. Mas mesmo assim ela tem 82% de chance de vitória, né? Não é 100%, então o par de as perde também, né? Já tenho em mente isso. Primeiro umas convenções de notação, que vai ser tanto aqui, tanto no e-book, né? Lembra que eu sempre falo para vocês, acompanhem no e-book que isso aqui tá tudo lá. Inclusive os exemplos que a gente vai ver posteriormente. Mas então a gente anota, né, quando vai escrever sobre as mãos, o valor das cartas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 é representado não com o número 10, mas com a letra T, que vem de ten em inglês, assim como as outras cartas, né, o valete, a dama, o rei e o as, com a letra delas, que já é da carta, que também é do inglês, né, Jack, Queen, King e Ace. Os naipes, eles são representados por letras minúsculas, também em inglês. S para espadas, né? Spades, H, hearts, copas, C para paus, clubs e diamonds, né? O D de ouros. Então, um exemplo, se tu vê escrito isso aqui, ó, o As com D minúsculo ali, o Q e o H é um As de ouros e a dama de copas, né? Que é o Ace of Diamonds e Queen of Hearts. Então, quando, né, não está visivelmente ali as cartas para vocês, muitas vezes, até se vocês forem estudar em sites gringos ou em livros, né, vão ver muito essa anotação aí, né? Então é bom ir acostumando. Outra coisa, né, é suited e off-suited, né? Suited do mesmo naipe e é representado por um S minúsculo, né? Depois das duas mãos. Por exemplo, o K, Q e o Szinho ali é um rei e dama do mesmo naipe. Então pode ser rei e dama de copas, rei e dama de ouros, de paus. Quando não é do mesmo naipe, ou simplesmente se escreve o valor das cartas, KQ, ou KQ e um O minúsculo, que é o offsuit. Né? Então vocês vão encontrar dessas duas formas. Outra coisa importante é o X. O X significa qualquer carta, é o N card. Então um AX pode ser o As2, As3, As4, até As-Rei. E o AX com o Szinho, AX suited, que pode ser, no exemplo ali, um As de copas com 2 de copas, 3 de copas, rei de copas, entendeu? É um As com outra carta do mesmo naipe. Algumas notas sobre as mãos iniciais. Igual eu falei, o 7-2 é a pior off, né? 7-2 de naipes diferentes é a pior mão num pote múltiplo, né? Onde tem uma mesa com vários jogadores. Porém, no heads up, por exemplo, que é o mano a mano, 1 contra 1, o 3 e 2 é pior. Então, se for num mano a mano, o 7 e 2 de naipe diferente tem mais chance de vitória que o 3 e 2. Né? Isso é até fácil entender, porque o 7 é mais alto que o 3. Né? Mas, estatisticamente, num pote com vários jogadores, o 7 e 2 é a pior mão por conta da dificuldade de fazer sequência e flush. Um 13 e 2, por exemplo, num pote múltiplo, tem vantagem em relação ao 7 e 2, porque ele ainda, apesar de não ser do mesmo naipe, ele pode fazer uma sequência, né? Uma sequência de As até 5, né? Ou de 2 até 6, né? É possível, ele tem mais chance do que o 7 e 2 nesse caso.
E a importância dos naipes, né? Então, As e Rei, o Dama e Valete, um 10 e 9, né? Do mesmo naipe são superiores às mesmas cartas de naipes diferentes. Estatisticamente, não é uma grande vantagem aí. Alguns porcentos a mais aí. Porém, né, não é só estatística, não é só matemática o poker, né? É muito válido tu ter cartas do mesmo naipe. Primeiro que essa porcentagem a mais é justamente pela possibilidade de fazer flush, né? Porque nesses exemplos aqui, todas elas tu consegue fazer sequência. Agora a flush é muito mais fácil com as duas do mesmo naipe do que de naipe diferente, né? Então, por exemplo, né, num caso de semi-blefe é muito melhor tu dar um semi-blefe com quatro cartas do mesmo naipe. Por exemplo, eu tenho 10 e 9 de copas. E na mesa eu tenho duas cartas de copas também. Ou um As X, né, um As e qualquer carta de copas. Vamos pôr um Nuts aí, né? Nuts é a melhor mão. E eu tenho duas cartas de copas na mesa. Eu posso fazer uma aposta como semi-blefe para tentar o fold do adversário. Ou se ele pagar a minha aposta, eu ainda tenho a chance da próxima carta virar e bater o meu copas e eu fazer o flush. Então é muito melhor tu fazer um semi-blefe do que se tu tiver uma carta de As e Rei de naipe diferente, por exemplo. Tu já não consegue dar o semi-blefe, vai ser um blefe puro, né? Tu não vai ter chance de fazer ainda um flush, entende? Então essa é uma grande vantagem das cartas do mesmo naipe, né? Não só pela possibilidade de fazer a sequência e os flushes, né? Mas nessa possibilidade de tu ter essa visão de poder blefar com ainda ter um backdoor, que a gente chama, né? Uma porta de saída ali que, caso o adversário não dê o fold que a gente pretende com o blefe, vai virar a carta do River, por exemplo, e bater o nosso flush ainda. Quais são as melhores mãos para jogar, né? Vamos lá, né? São os pares, todos os pares no Hold'em tem muito valor. Quanto mais alto o par, melhor, né? Então, do par de asa até par de rei, dama, valete, até o par de dois. Todos são válidos para jogar. Os grandes suited connectors, As e Rei, As e Dama do mesmo naipe, com certeza, e os connectors, né, As e Rei, As e Dama sem ser do mesmo naipe também são muito bons, né? Não é porque não tá do mesmo naipe que tu vai foldar uma mão dessas, né? Não vai deixar de jogar ou de entrar no jogo aumentando já, né? O principal para o iniciante tá ali, ó, evitar jogar mãos medianas, que a gente vai ver a seguir, né? Mãos baixas, né? Com um gap muito grande, tipo, rei 7, sabe? Umas coisas assim, evita, né? Quem tá começando só vai trazer confusão esse tipo de coisa. Inclusive tem essa tabelinha aqui que eu fiz, né? Eu não gosto muito dessas coisas assim de tabela, de seguir uma coisinha. Como eu sempre falo, não tem uma receita de bolo bonitinho, né? Vai jogar isso na posição tal, é assim, assado, não é assim. Mas tem que ter uma base. Eu gosto muito dessa parte. Tem que ter uma base para começar. E aqui é um ótimo início, né, que eu recomendo para quem está começando. É até bem tight. Lembra lá que eu falei que a gente joga aí uns 20% das mãos, né? Botei até de 20 a 30, mas até recomendo até menos, de 15 a 25 mais ou menos, que seria isso aqui. Dependendo da posição, depois vocês parem o vídeo, tirem um print, né? Salvem essa tela aqui. Quando estiver começando a jogar, dá uma olhada mesmo, tá? Jogando online, olha ali a posição e tal, vai estudando, vai aprendendo, até que isso aqui depois tu acaba meio que decorando e adaptando ao teu jogo. Então, não fique sem isso aqui, eu só vou jogar, por exemplo, ali, né? Esse aqui é o requisito mínimo, né? Por exemplo, na quarta posição ali, que é no meio da mesa, né, entre a quarta e a quinta posição, a quinta posição do hijack lá é As e 9 do mesmo naipe e Rei e Dama do mesmo naipe, a sugestão. Ou um par de 5. Quer dizer que é um par de 5 para cima, né? Então, par de 6, 7 para cima tu vai jogar. Ali no hijack ainda, As e 9 suited, né? Então, As e 9 do mesmo naipe e tu vai poder jogar ali o As e 10, As e valetes, entende? Ali é o mínimo. Rei e Dama do mesmo naipe, pode ser o As e Dama do mesmo naipe, entende? Lá no Small Blind, né, que é o nosso mais amplo range ali, né, As e qualquer outra do mesmo naipe. E muito importante, leia um título ali, né, Starting Hands mínimas num pote sem raises. Você é o primeiro a entrar, tu tá entrando na mão. Então tu vai entrar dando raise, né? Como eu falei no vídeo anterior, inclusive, né? Sempre não dê limp, né? Entra dando raise, sempre sendo o agressor. Então com essas mãos tu vai entrar dando raise, né? De 2,5, 3 vezes o valor, né? Ali no mínimo valete 9 ali do mesmo naipe. Abaixo disso eu já considero mão mediana, entendeu? E para quem está começando, evita mão mediana. Aqui eu vou colocar este gráfico aqui, já adiantando para quem gosta desse tipo de análise,
Eu recomendo o Equilab, que é o que eu usei para tirar esse print aqui, que tu encontra lá no pokerstrategy.com. Cara, ele é excelente, porque ele é grátis, primeiro é grátis, bem simples de usar. Eu sei que tem softwares excelentes hoje em dia e muito bons e tal, mas eu sou da antiga, né? Eu gosto de coisa simples que funciona e que é o que eu quero saber. Eu quero saber qual que é o range de mãos aqui, por exemplo, né, para fazer aqui esse vídeo, né? Eu precisei disso aqui só e usei. Lá, mas no Equilab tu coloca ali a tua mão versus outra mão, versus um range de mãos, que é o mais importante, né? Ele calcula ali. Muitas vezes tu pode tirar dúvida, nossa, será que eu joguei certo ou errado, né? Tu põe a mão, põe ali o range do adversário, vê se tu estava certo, depois tu viu o showdown, né? Vê ali qual era a tua equidade na mão, essa aí que é a verdade, né? Mas não vou entrar muito nesses detalhes aí de análise, mas né, tenha em mente que dá para baixar, é grátis e é fácil de usar. Então aqui um exemplo de 13,73% das mãos, né? Quase 14% das mãos seria isso aqui. Né? Todos os pares, vocês podem ver o que está em azul, são as mãos que a gente está jogando, que são 182 mãos, né, das 1326 possíveis. É o do Small Blind ali, né? O As X do mesmo naipe lá em cima. E na coluna, né, você vê ali o par de As, o As e Rei de naipe off-suit, né, e o As e Dama. E os conectores, Valete 9 suited no mínimo. Então aqui uma representação visual das mãos que estão na tabela lá, segundo o range do Small Blind. Agora vamos aqui, ó, dar uma expandida. Isso aqui que é legal de fazer, ó. Eu expandi aqui para 22,47% das mãos. E já é o que eu acho mais razoável, né? Então, tu pode começar naquela planilha lá, né? E sugiro isso, né? Começa bem mais tight mesmo, né? Pô, ali 13% das mãos é bem tight mesmo. Vai ser chato, vai ser chatíssimo. Vai dar muito fold. Fold toda hora, toda hora. Mas uns pouquinho tu incrementa. Nossa, aqui o par de 5 na tabela diz que eu tenho que jogar na posição 4. Tu tá na posição 3. Não, eu vou jogar então uma posição antes. Aí tu vai adaptando, cara. Varia, depende da mesa. Tudo depende, né? Então não inscreva ali a ferro e fogo, né? Mas ali é um ponto de partida. E aqui é uma ampliação, né? Ampliamos um pouquinho. Deu para acrescentar ali até o As e 10 de naipe diferente. Tira print, né? Tira print dessa aqui com a anterior, compara um quadro com o outro, ou volta o vídeo, mas eu prefiro às vezes tirar print, é melhor, né? Tu olha na imagem, né? Mas volta o vídeo, compara os dois, né? Acrescentei ali até o 9,7 do mesmo naipe, ali 9,7 suited, né? 8,7 suited, né? Conector de um gap, né? O 9,7 gap, o espaço entre eles, né? O 9,7 tem o 8. Não use conectores de 2 gap, né? Já complica, tipo um 9,6 já te complica a vida. Dá para jogar, 9,6 do mesmo naipe, dá e tal, mas evita no início, né? E como sempre eu digo aqui, eu tô focado em quem tá começando agora, quer aprender, quer jogar um poker sólido, sem mão mediana especulativa, né? Então essa aqui seria o ideal. Começa com a primeira tabela, deixa eu voltar um aqui. Começa com essa aqui e vai acrescentando aos poucos, vai testando, né? Vai testando, amplia um pouco. Aqui, ó, 22% das mãos já tá ótimo. Só joga, o resto tudo é fold, simples assim. O resto dá fold em tudo e pronto. Já vai treinar tua paciência, né? Treina a paciência, dá fold mesmo. Joga em posição, evita jogar uma mão que era para tu jogar só no botão, aí tu vai jogar lá no TG, vai dar ruim, entendeu? Então, né, é um bom começo, né? Sigam isso aí que vocês vão estar bem e vão adaptando com o tempo, né? Normal, mas tem que ter um ponto de partida, né? Às vezes o cara tá do zero, você vai, que mão que eu jogo? Tá aí, ó, tá respondido agora, beleza? Adaptação à mesa, ó. Muitos limpers, né? Lembrando, o limp é quem entra só pagando o blind, só pagou o blind. Dá raise com mão forte, pega as mãos mais top ali do range, isso aí o Equilab te ajuda, tu vê as mais, eu quero ver as 5% mais forte. Tu marca ali pra ele 5%, ele te dá 5% mais forte, entendeu? Aí pode ser isso aí teu range. Eu só vou. Pô, tem 2, 3 limper, né? Pagou o blind, chegou a tua vez. Pô, dá um raise ali de 4, 5, 6 vezes o valor do blind pra correr esses caras, entende? E usa as mais fortes, porque principalmente jogos mais baratos, às vezes tu vai dar um raise, mesmo com a mão forte, um monte de gente vai pagar, entendeu? Então não adianta tu dar um raise com mão que não é tão forte, porque tu vai ter aquele monte de call, vai inflar o pote, e aí tu vai ficar com um pote grande com uma mão mediana. Então, né, quando tiver muito limpo, procura aumentar com mão forte mesmo.
E quando tiver muitos limpers e tu tem uma mão que joga bem multi-way, né? Multi-way que é uma mão que tu joga melhor, com várias pessoas jogando, principalmente em posição, aí entra os connectors. Um 10 e valete, por exemplo, eu gosto muito. 10 e valete do mesmo naipe. Tem 2 call atrás de ti, tu tá no botão. Não precisa dar um raise aí pra te complicar. Dá call junto com os caras. Aí vale o limp, entendeu? Vale o limp, porque às vezes tu tem 3 call antes, 3 caras deram um call. Tu tá lá com 9 e 8 do mesmo naipe, 8 e 7 do mesmo naipe, né? Não é tão recomendado pra quem tá começando, mas dá o call junto. Vai que bate ali o 6, 5 e 4 e tu faz a sequência nuts. E se não bater nada, é fold e pronto, tu gastou um blind só, entendeu? Isso são mãos que jogam bem multi-way. São mãos que se tu for num heads up, tu perde contra mãos fortes. Qualquer as tá ganhando dessas mãos aí que eu falei. Mas agora tu tá com vários jogadores e de preferência em posição, ela aumenta muito de valor, né? Se tiver raise antes, aqui já vai. Tenta evitar jogar contra jogadores fortes, primeira coisa, né? Então, quando tu tem um jogador que tu sabe que joga bem, ele aumentou antes de ti, ou pior ainda, ele tá em posição sobre ti, tu tá fora de posição com ele, evita. E quando tiver uma mão forte, aí tu ou dá fold, mão forte não, né? Mão forte tu vai dar o re-raise, realmente, tenta ficar no heads up com ele lá e tenta ganhar mesmo ele sendo um jogador bom, tu com mãos boas tu consegue combater ele, né? Lógico, né? Ou dá fold, tá com uma mão mediana, o jogador é bom, só tatue ele, dá fold e espera a próxima. Lembra eu falei acho que no outro vídeo, né? Procura o pato. Não tem vergonha disso, procura um jogador mais fraco, né? Deixa o mais forte para depois, no final do torneio. Às vezes ele cai antes de ti, às vezes um jogador fraco, dá uma bad beat nele e ganha, depois tu rouba as fichas do jogador mais fraco que derrubou o forte, entendeu? Tem muitas estratégias que tu pode usar aí no início, sabe? E contra jogadores fracos, pode dar call com todos os pares, em posição, né? Tá em posição contra o jogador fraco, o par de 2 é ótimo, dá call. E se bater o 2, tu leva as fichas dele tudo, dependendo do que ele tiver, sabe? E brothers, outro termo, né? Brothers a gente chama as mãos de 10 para cima, né? É o 10, valete, dama, rei e as, né? Que é a Broadway, né? Lá em faz aquela relembrando lá a Broadway lá do cinema, né? Aquelas coisas de musicais, né? Da Broadway e tal, são as cartas mais altas lá, né? De 10 a as a gente chama de brothers. Então tu tá com rei valete contra um jogador forte, às vezes tu dá até fold para não se envolver em confusão com o jogador forte. Contra um jogador fraco, tu pode dar tanto um raise contra só um call, pode dar só um call e jogar o flop. Contra jogador fraco, tu quer jogar o pós-flop com ele e ganhar depois do flop. Não precisa ficar com medo de correr o cara antes, sabe? Mas isso aí é mais pro futuro nas estratégias. Limp, call ou raise, né? Regras assim, ó, como é que é? Aquela receitinha assim pra anotar no rodapé, mesma coisa. Nunca façam 100% a mesma coisa, né? Isso aqui é só um start. Par de as, par de rei e par de dama, as e rei do mesmo naipe ou não, e as e dama do mesmo naipe, raise em qualquer posição, tá do TG, tá no botão, tá o primeiro a falar, raise. Alguém entrou de limp antes, raise, aumenta, sempre. Tu que tá começando, todas as outras mãos tirando essas, vai parecer bem tight demais, mas escreve isso aí, ó. Todo o resto tu considera como call ou limp junto. Não vai te dar confusão. Ah, tô com rei e dama. O cara aumentou na posição 4, tu tá no botão, o cara aumentou 3 vezes o blind, tu com rei e dama. Dá call e vê o flop. Melhor do que tu ficar dando raise no cara, tu pode até ganhar o blind dele numa 3-bet, que a gente chama de 3-bet, quando tu aumenta a pós do cara. Mas tá começando, deixa só para essas daqui no início. Tu vai estar jogando provavelmente com outras pessoas que também estão começando ou não manjam muito. Então não fica inflando o pote com mão que pode te dar problema. Vai que o cara aumentou com um as na mão, teu rei e dama já tá perdendo pro jogador que às vezes é mais fraco que tu. Só que tá com a mão melhor e tu tá aumentando o pote para alimentar o pote da mão do agressor, entende? Né? Mas, de novo, não vou entrar em tantos detalhes assim, né? Isso aqui é só uma pincelada aqui no pré-flop, né? A diversificação é recomendada, como eu falei, né? Não faça sempre a mesma coisa 100% das vezes. Só que no poker online, dependendo onde tu estiver jogando, vai ter jogadores diversos toda hora. Não importa muito. Online tu pode fazer 100% a mesma jogada, que vão ser jogadores diferentes, e às vezes o mesmo jogador, se tu estiver num wrong game, a maioria não vai estar prestando atenção. Então,
faz o melhor sempre. A minha melhor jogada para esse tipo de situação é essa, eu vou fazer 100%. Não preciso estar diversificando para fazer um metagame com o jogador, não, que eu vou fazer agora diferente, porque da próxima vez ele vai pensar tal coisa. Cara, no online ninguém tá dando bola para isso. Muito poucos jogadores e em níveis mais altos, né? E olhe lá, hein? Olhe lá. Então no online, nos níveis mais altos, às vezes tem os jogadores profissionais que estão jogando 50 telas ao mesmo tempo, ele nem tá notando que tu, Joãozinho, lá, fez isso nessa mão e na outra ele fez outra coisa. Cara, o cara tá jogando 50 telas ao mesmo tempo, ele nem vê. E no home game, a galera ali tá bebendo, tá brincando, tá zoando, o cara nem sabe o que tá fazendo, né? E os que prestam atenção, mesmo sabendo o que tu tá fazendo, tu pode jogar até contra ele. Pô, ele sabe que eu só vou com mão boa nessa posição, vou dar uma blefada agora. O teu blefe vai passar, porque ele sabe, entre aspas, né, que tu só vai com mão boa. Quando tu não tiver a mão boa, tu blefa nele que ele vai acreditar. Então tem as suas vantagens também, né? E a avaliação sempre depende da posição e do perfil do oponente. Isso a gente já falou muitas vezes antes, né? Outras considerações, jogar por valor com mãos fortes. Sempre, tá com mão forte, aumenta, dá bet, aposta no pré-flop, né? Aumenta e depois no flop adiante também. Só que tem que ter cuidado com o que eu chamei ele de reviravolta no pós-flop, né? Às vezes é aquela. Tem até um meme, você já viu aquele meme do ratinho? O ratinho tá entrando todo feliz na porta com um par de as. E aí vem o flop ali pro ratinho, vem ali 7, 8 e 9 de espada na mesa, aí o ratinho fecha a porta e sai triste. É tipo isso. Então tu tem o par de as, aumentou, às vezes tu deu um tribet, um cara aumentou, tu tribetou, o cara pagou, vem um flop desse esquisito, com duas cartas assim, maior que 9, maior que 10, dama e valete na mesa, duas do mesmo naipe, três então do mesmo naipe é um horror, né? Vai com calma, né? Não sai apostando all-in que ou tu vai ganhar só aquele pote, ou tu vai perder e vai perder todas as fichas, porque aí o cara ou trincou, fez dois pares, né? Então reavalia, né? Quando o pós-flop fica feio, ficou muito molhado, né? Que falou o wet flop, aquele lá ficou muito molhado, já maneira. Não vai largar de primeira o as, mas tipo, se der muita ação, muita aposta, o teu par de as, nesse exemplo, já não tá valendo mais nada. Joga em posição e seleciona bem as mãos. Isso aí é o principal. Jogar boas mãos em posição. Esse é o segredo. Se você resumir um poker vencedor, na minha opinião, é essa. Jogar em posição e com boas mãos. E boas mãos não são só as maiores. Um 8 e 9 do mesmo naipe, até um 6 e 5 do mesmo naipe, é uma boa mão em posição, né? Dependendo da situação. Às vezes tá num torneio, no início do torneio, um jogador até do TG mesmo, já aumentou 3 vezes o blind. Teve mais 2 call, 3 vezes o blind. Tu com 6 e 5 do mesmo naipe no botão, é call, 3 blinds. Tu tá com 200 blind para trás, 3 big blinds não significam nada pro teu stack, tu pode roubar todas as fichas do cara se bater ali tua sequência, né? Ou um flush às vezes, né? E adapte aos tipos de oponentes. Isso aí é lógico, né? Que voltando que já foi falado atrás diversas vezes, né? Cada tipo de oponente tu vai jogar de uma forma, né? Agora eu falei tanto em Suite Connectors, eu coloquei um capítulo aqui, uma tela especial para eles, né? Para falar do potencial e dos riscos. Eles têm muito potencial. Se jogado em posição, de preferência com 2 ou 3 jogadores, né? Mas no heads up também, né? É mão jogável, mas já não é o ideal. Pode tirar o stack cara do todo, tem potencial para sequência, para flush, tem potencial para tudo. Porém, tem o risco do cara ter as cartas maiores. Então, o cara vem com um raise, tu dá call em posição, sempre considera que ele pode ter um as, um rei, uma dama na mão que já tá te ganhando de cara. Tu precisa evoluir ou blefar, entendeu? Ou tu ganha evoluindo ou tirando o adversário da mão, dependendo da textura do board, né? Então, isso aí já é estratégias de pós-flop, né? Mas eles são muito bons. Quando evitar fora de posição, hipótese heads up, igual eu falei, né? Tá fora de posição contra um só, já tá começando, fold e passa para próxima. Vai te evitar muito problema, sabe? Quando considerar jogar, já falei, né? Em posição, hipótese multi-way de preferência. E evita, né? Quem tá começando, evita 7 e 6 para baixo do mesmo naipe. Eu até citei de exemplo 6 e 5. Eu jogo, é bom de jogar. Mas sugiro evitar porque dá problema. Sempre o bom do quem tá começando é evitar problema, já é meio caminho andado. Então tu começa a jogar com muita mão, daqui a pouco tu tá jogando 3 e 2 do mesmo naipe, ou 3 e 2 de naipe diferente, que é a pior mão que tem, pra tu tentar fazer uma sequência, entendeu? Tipo, né? Então foca na planilha aquela,
Joga em posição de acordo com a força da mão, de acordo com a posição adequada, que vai ser um ótimo início aí para vocês. E já vai começar com um poker vencedor e sólido. Então, e depois vai adaptando. Tu pode adotar um estilo mais loose, mais tight ainda, né? Então, com o tempo, tu vai vendo no que tu se enquadra mais, né? Se é small ball, se é long ball. Isso aí com o tempo que vai dizer. Mas no início, segue o beabá aqui, o ABC, que não tem erro, beleza? É a conclusão, né? Pré-flop define grande parte da sua vida na mão, óbvio, né? As tuas mãos iniciais é que vai, né? Já vai, né? Te dar o norte ali, como é que vai ser, o que tu tá buscando, né? Tu quer buscar acabar rápido com a mão ou tu precisa de mais para melhorar, né? Segue a tabela como guia enquanto desenvolve a leitura, né? Eu já falei isso aí também. E menos é mais, né? Põe isso aí em mente, ó. Jogar menos mãos, mas jogar ela melhor. Joga menos mãos, mãos com mais qualidade. E pensa mais ao jogar, né? Joga menos mãos e quando jogar, joga agressivamente. Impõe a tua postura na mesa, né? Seja o agressor, o condutor da mão. E evolui a partir daí, né? Começando com poker sólido. Beleza, pessoal? Para terminar aqui, ó. Opa, saiu aqui, deixa eu voltar. A frase do Negreano que eu gosto muito. Né? No poker, posição é poder. Peraí que tá saindo aqui, pessoal. Agora no finalzinho do vídeo deu. Quando você tiver posição, como é que é? Eu não tô conseguindo ler ela aqui, galera. Jogue mais mãos e aplique mais pressão antes do flop. É isso aí mesmo. Antes do flop e depois do flop também, né? Mas como eu peguei essa frase dele que é antes do flop pra, né, pra encaixar com a nossa aula aqui. Mas então é isso, a posição realmente é o principal. Igual eu já falei, posição e boas mãos é o segredo, cara. A partir daí vocês vão se dar muito bem. Beleza? Eu espero que tenham gostado, né? Quem puder, sempre, né? Deixa o like aí, se inscreve, passa pros amigos, vamos ajudar a crescer o canal aí. Quem puder, joga com a gente, joga lá no Clube Online. Entra aí no link, tem o link aí no próprio canal, né? Tem o Linktree, vai ter todos os links lá, o link do site, do grupo do WhatsApp, entra no grupo lá. Tem o meu contato, fale comigo, Instagram, quem quiser ir lá, entendeu? Né? Compartilhe com a galera, deixa o like, se inscreve. E vamos continuar o curso aí. Espero que vocês estejam gostando, né? Valeu? Até mais, pessoal.